Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Paula Flores e eu sou professora do PPEA. Eu já dou aula de parte de construção de projetos desde 2019, 2020, eu acredito, e me pediram esse desafio, que era fazer uma oficina de imersão com vocês. A disciplina que a gente trabalha com construção de projetos é uma disciplina grande, né? Ela já acabou semana passada, isso acontece em 30 horas, foi pedido em 10 semanas, e, enfim, como a gente tem muitos editais em andamento, me fizeram essa encomenda, se eu poderia fazer um mini curso, né, para ajudar vocês. Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte: não tem como aprofundar, a gente vai fazer uma revisão, vamos tentar conversar para a gente conseguir otimizar esse processo de vocês nesse momento, tá bom? É, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minuto. Acho que agora já está ok. Deixa eu só. Pronto, vocês já estão aqui com a minha tela. Tá, pessoal, vamos lá. Vamos fazer essa oficina, né, que é uma imersão, na verdade. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre como estruturar esse projeto, né, um projeto forte para programas profissionais como um todo. Eu estou falando aqui especificamente do PEA, né, do PPEA, mas quem porventura for fazer para outros programas também consegue aproveitar um pouco desse nosso conteúdo, tá? Vamos lá, aqui, cadê minha setinha? Tá ótimo. Então, gente, qual é a lógica, né, do PPEA e dos programas profissionais? Eu vou falar muito em nome do PEA, tá? Mas eu quero que vocês entendam que eu estou falando de projetos profissionais, né? Nós valorizamos e nós temos como uma missão forte os problemas que venham da prática. A questão é essa. Então, a gente não está trazendo um problema teórico. Vamos supor que o enfermeiro está lá na prática e ele vê que tem alguma coisa que não está funcionando e que é plausível de ser feita uma intervenção aplicada. Algo pode ser feito para melhorar aquela situação que está acontecendo, né? Que pode ser um produto técnico-tecnológico, desde processos, produtos, estruturas. Ou seja, se você está aí num centro cirúrgico, por exemplo, e percebe que você está precisando ter uma implementação do checklist de cirurgia segura, por exemplo, para a enfermagem robótica. Isso foi uma dissertação que a gente teve, acho que uns 2 anos atrás. Com a chegada da robótica, precisava-se de o quê? De um ajuste ao checklist de cirurgia segura. Porque aquilo ali estava sendo uma necessidade na prática, era um problema que a chefe de enfermagem estava vivendo e queria trazer uma solução. E ela trouxe isso para o PEA e, pautado na ciência, pautado na melhor evidência, foi construído um checklist específico para essa área, que nada mais é do que um produto técnico-tecnológico. Depois eu vou até mostrar para vocês como que vocês podem entender exatamente quais são os produtos técnico-tecnológicos indicados pela CAPES, tá? Mas lá na frente. Bem, esse produto também não pode ser um produto para gaveta, né? Qual é a intenção? Que esse seja um produto que ele traga o quê? Um impacto no serviço e que ele traga ali implementação de mudanças. Então vamos pensar no exemplo que eu dei do centro cirúrgico com cirurgia robótica. A partir da hora que tem um checklist de cirurgia segura para a robótica, aquela equipe de enfermagem que está lá, ela passa a ter uma intervenção que é adequada ao processo, ela é pautada na melhor evidência, e isso vai gerar impactos e implementações de mudança, mas aí são análises que têm que ser feitas depois dessa implementação. Então, a nossa lógica central é o quê? Qual o sintoma? Qual é a dor que vocês estão vivendo na prática? Vamos buscar o tratamento para depois ter a alta. Só que aí a gente aqui está fazendo algo compacto, mestrado e doutorado. E qual a diferença disso, né? Qual é essa densidade? Como é que muda? O que tem diferente do mestrado para o doutorado? Então, se a gente for pensar no mestrado, não porque um seja maior que o outro, não, a gente está falando em densidade, tá? Então, o foco do mestrado, ele é um foco mais na operação, operacional, mais localizado, mais pontual, ele tem uma intervenção mais direcionada, produtos e ferramentas, né, que eles são mais específicos ali para um dado setor, uma dada situação, e ele vai ter, sim, uma aplicação imediata naquela prática. Então, como, por exemplo, lá, o protocolo para cirurgia robótica, o protocolo de cirurgia segura para um centro cirúrgico com robótica. Já o doutorado, ele vai para um foco estrutural, ele quer o quê? Envolver a questão sistêmica e complexa. Então, vamos supor esse mesmo problema da questão da cirurgia robótica, vamos supor que essa enfermeira agora volte para o doutorado e fale assim, não, eu não quero só um protocolo, um checklist para avaliar a robótica no meu centro cirúrgico. Eu quero montar protocolo, um checklist de cirurgia segura para se usar em cirurgias robóticas como um todo. Ou seja, ele é sistêmico, ele é mais complexo, ele tem uma escala organizacional muito maior. A pessoa tem que ter governança para isso. Ou seja, se é uma pessoa que não trabalha com robótica, que não trabalha com centro cirúrgico e que não tem um nível de conhecimento, né, ela não vai conseguir trabalhar não vai conseguir chegar a esse tamanho de impacto. E aí, geralmente, quando a gente está falando desse tipo do doutorado, a gente está trabalhando o quê? Com inovações e que tragam sustentabilidade, né? Que podem ser a nível de instituição, a nível de uma região, enfim, isso aí vai depender do problema que vocês vão trazer. Bem, e aí, eu não vou falar só de projeto, eu estou falando aqui da seleção como um todo, por isso que eu falei que eu vou falar em PEA. Vai ajudar para outras seleções? Vai, mas eu estou focando no PPEA. Gente, eu chamo PEA carinhosamente, tá? Porque a gente já tem muitos anos juntos, eu já sou docente do PEA permanente desde 2019, mas eu já sou docente emprestada desde 2017. Então, carinhosamente chamado de PEA. E aí, o que acontece? Existe um gargalo aí da aprovação. Você vai entrando, ó, é um funil, tá? Então, primeiro, edital. Os editais já saíram, ok?
Como é que começa esse gargalo? Você vai ver aqui que a gente coloca, né, que eu trago para vocês, que é uma série de situações que você vai passar para ser aprovado ou não. Claro, tudo isso aqui, ele está pautado no projeto. Não adianta ter prova de arguição, currículo, entrevista, se você não tiver um projeto que sustente. Mas também não adianta você ter um projeto se você não olha as outras áreas, tá? E agora eu vou sair da apresentação para a gente ir lá ver um pouquinho de uma situação. Deixa eu ver se eu estou vendo vocês aqui. Vamos lá, cadê? Eu já tinha deixado a página aberta, deixa eu achar, peraí. Aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Estão. Então, gente, o que eu fiz aqui? Para começar a pensar em seleção e projeto, vocês têm que entender o processo. Tem que saber ler edital. Então, se vocês chegam aqui, né? Gente, deixa eu ver se está gravando. Já pensou? Não, está gravando. Já pensou nessa altura, eu estou gravando. Você vai entrar lá no site do PEA, do PPEA. Ai, Paula, mas por que está escrito MPEA aqui em cima? Porque antes nós só tínhamos o mestrado. Então, era mestrado profissional em enfermagem assistencial. Há cerca de 2 anos, nós ganhamos o direito, né, diante a CAPES, de ter o doutorado. Para isso, viramos o Programa Profissional em Enfermagem Assistencial. Mas o nosso domínio ainda não mudou, tá? Então, se você vai no mpea.uf.br, você vai vir aqui em editais, editais 2026. E aí, gente, vocês vão perceber que nós temos vários editais abertos. E aí vocês têm que ter atenção. Então, a gente tem o edital 10/2026, que ele é para mestrado no Corém Pará. Nós temos aqui o edital 9/26, que é mestrado para Minas. O 8/26, que é mestrado profissional na sede, ampla concorrência, sede é Rio. Temos o 7/26, que é doutorado profissional PQI, que é para servidores da UF, tá? Porque esses aí são editais específicos, tá? E a gente tem que fazer seleções diferentes. Temos o edital 6/2026, que é doutorado ampla concorrência na sede Rio de Janeiro. Temos também doutorado Corém Minas, doutorado Pará. Chega, né, gente? Chega, porque a gente não dá conta, mas não somos tantos assim. Mas vocês vão perceber, deixa eu pegar um daqui, não tem problema, que todos os editais, eles são compatíveis, tá? Eles vão mudar o quê? Qual é o Corém que está financiando, que está ajudando a gente nesse processo, para os professores irem das aulas. Enfim, são questões administrativas e muito importante, as datas de inscrição. Ah, Paula, eu perdi, vamos ver aqui, olha só, esse aqui é de 1º a 20 de junho, não, tem um que tá acabando agora, ó, aqui, esse. Eu sou de Minas, Paula, eu perdi a data, passou 21, 22 de maio, então eu posso me inscrever para o do Pará, que é aqui, ó, lá no mês que vem? Não, porque você tem que ter o Corém ativo na região que você vai fazer a seleção, tá? Então, vocês têm que ter atenção a isso. Poxa, por que não é tudo junto? Gente, nós também não somos muitos, e somos os professores e os nossos técnicos administrativos para gerenciar tantas seleções. Imagina tudo chegando junto, né? Então, a gente teve que fazer escalonado para que a gente consiga dar conta. E aí, qualquer um que você entrar aqui, eu vou entrar em qualquer um, você vai entrar no seu. Vamos olhar aqui, ó, mestrado, vocês vão acessar a primeira coisa aqui, o edital. E aí, gente, a gente tem que perceber uma coisa, quando a gente vai para mestrado e doutorado, você vê que eu já abri aqui, a gente tem que ter uma capacidade de leitura, de interpretação, muito forte. Então, muitas vezes, a pergunta que a gente vai fazer, ela já está respondida em algum lugar, tá? Então, leitura atenciosa a todos os itens do edital que você vai concorrer. E aí, olha, eu trago dentro disso também, que vocês leiam isso aqui. Nós temos 2 linhas de pesquisas dentro do MPEA, tá? Ah, mas eu não entendi o que é isso. Não tem problema, é só você voltar aqui no MPEA, olha só, programa, projeto estruturante, linha 1 e linha 2. Se você clicar na linha 1, aqui explica o que é a linha 1, e a linha 1 é dividida, tem 3 subprojetos, e ela explica quais são os subprojetos e quais professores estão relacionados. Ah, Paula, mas não, eu acho que eu me identifico mais com a linha 2, com a linha B. Aqui, você desce aqui, e aqui tem o projeto 2, explicando o que ele é, a linha de pesquisa 2, desculpa, com os seus projetos e os professores vinculados. Isso é importante para você se encontrar aqui dentro. Aí a gente vai, fala o número de vaga, não vou entrar nisso, porque eu não vou ler edital com vocês, porque vocês com certeza sabem fazer isso, mas eu quero chegar aqui para vocês perceberem. Então, o que acontece? Você vai ter que vincular o seu projeto a um professor. Para quem que eu vinculo? Você que vai ter que ver, dentro do seu problema de pesquisa, qual professor tem um currículo mais adequado para você. Aí, Paula, como é que eu faço isso? Não faço a menor ideia. O mestrado começa aí. Ah, eu sou da área de criança. Então, aqui, ó, criança, a gente já viu que a gente tem essas 3 professoras. Ah, mas qual das 3? Você vai lá, porque você já entendeu que eu vou procurar, ó. E aí, pessoal, estão me vendo de blusa diferente? Pois é. Gravei, caí, gravei de novo e o slide não foi. Aí estou eu aqui no dia seguinte gravando de novo para a gente fazer uma emenda na aula. E a gente vai acertar tudo para ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá, minha gente. A gente parou. Detalhe, eu gravei isso ontem, hoje eu estou gravando, vamos ver se eu vou pegar na ponta certa. A gente estava falando, deixa eu vir aqui, compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, maravilha. E a gente estava justamente falando, eu vou fazer com saúde da criança, né?
E aí a gente vem aqui procurar quem é o professor de saúde da criança. Opa, Rosane criança, Bianca Dargan criança, opa, Diego criança. Ai, meu santo Cristo Rei, tem um monte de professor com criança. Como é que eu vou saber qual desses professores é o professor para mim, para minha dissertação? Aí vocês já aprenderam, lembra? Você vem aqui, ó, programa, projeto estruturante. Vamos começar a pensar aqui, caramba, é cuidado direto? É. Então vou lá na linha 1. Ah, Paula, eu estou na dúvida. Olha as duas. Procura, uma hora você acha, tá? Então vamos começar pela linha 1. Tem até esse esqueminha aqui no início, olha que fofinho, para facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Mas aí vocês já vão vendo aí, já vão procurando também na internet. Eita, o que eu fiz, gente? Tá aqui. Olha só, a linha 1, ela é dividida, são os cuidados de enfermagem para grupos humanos. Aí tem o primeiro projeto, cuidado de enfermagem adulto e idoso. Não, então não é. Cuidados de enfermagem, saúde da mulher e da criança. Opa, será que é aqui? Aí o que você faz? Você desce. Não é o projeto 1, porque você não quer adulto e idoso. Opa, projeto 2, saúde da mulher e da criança. Vamos descer aqui? E aí você vai procurar aqui esses professores que você viu no edital. Vamos começar a professora Rosane. Vamos clicar na professora Rosane. Quando você clica no nominho da Rosane, direciona para o lápis da Rosane, entendeu? Aí aqui você vai dizer que você não é um robô, vai submeter. Vamos lá, minha internet hoje está uma maravilha, vamos embora. E aí, quando abrir o lápis da professora Rosane, o que você vai avaliar? Se a produção da Rosane, ela conversa com o que você tem de projeto. Ih, abriu o meu. Eita, nós. Deixa eu abrir o da Bianca aqui. Peraí. Aí eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz se não achar para achar de outra maneira, tá? Vou mostrar para vocês. Peraí. Liliane, professora Lili, que também é de criança, que eu acho que também está aqui, não está nesse projeto, mas ela também é de criança, tá? Aí você vai vir aqui e vai ler, ó, o que que a Lili faz, vai falar tudo sobre ela, professora associada, papapá, membro do corpo. Aí aqui vai dizer mais ou menos, integra o banco de avaliador, vai dizer um pouco do perfil dela de pesquisa, ó. Aqui, ó. Atua na pesquisa, extensão, ensino de enfermagem pediátrica com ênfase em crianças especiais, com necessidades especiais de saúde, condições crônicas, oncologia e simulação clínica. Ah, mas ainda está muito difícil para entender. Clica nas produções, vai lá nos artigos completos dela, ou até nas orientações. Veja lá as orientações dela. Quando você clica aqui, ó, só para você entender, ele já desce para essa parte. Analisa qual é o perfil dela. Ah, Paula, poxa, cliquei e não consegui entrar. Então, você vai lá no Google, digita lápis. Aí, vamos lá, eu não consegui abrir da professora Rosane, né? Vamos ver aqui. Você copia o nome da professora, ó, copiar. Aí você vem aqui, ó, buscar currículo. Coloca o nome dela certinho aqui e busca. Está marcado doutor, ok? Se você está procurando alguém que não é doutor, que é mestre, você clica aqui também, tá? Aí você manda buscar. E aí ele vai buscar a professora Rosane Burla. Aí ele começa com um resuminho aqui, que você pode já ver, estudo da saúde da criança e adolescente. Ah, Paula, meu projeto é adolescente. Poxa, olha. Então vamos dar uma olhada no currículo da professora para ver se é ela. Aí você vai olhar orientações, produções, e você vai descobrir, olha os projetos de pesquisa dela, que ela pode ser a pessoa ligada ao que você quer estudar, tá? Então, essa é a primeira dica, como você vai fazer para achar a professora. Deixa eu ver aqui, beleza. O que eu queria mostrar para vocês também, que é importante aqui nessa etapa. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês já aprenderam como buscar o professor, né? E aí eu vou mostrar, ler o edital vocês vão ler sozinhos, né? Todo mundo aqui já é letrado para isso. Mas eu quero chamar a atenção para esse quadrinho aqui. Por quê? Esse quadrinho, ele está te mostrando exatamente quais são as etapas que você vai seguir no processo. E aí é interessante que você fique atento para você saber e não perder nada. Então, a primeira etapa, homologação, prova escrita, arguição da proposta de pesquisa, entrevista com o banco examinador e análise de currículo. Ai, meu Deus do céu, Paula.
eu não faço ideia de como é que vai ser essa prova escrita. Gente, nós somos muito organizados. Roger, então, é o nosso organizado mor. Então, quando vocês entrarem em editais, Roger é o nosso maravilhoso secretário. Roger, mais uma vez, obrigada por tudo. Olha que coisa linda, ó, vim aqui, cliquei em anexo. Qualquer anexo aqui que você clicar, vai para a mesma pasta. Olha que lindinho que Roger fez. Tudo tem aqui, gente, amada e querida. Quem vai pedir autodeclaração política afirmativa e tudo mais, olha, tem o roteiro da entrevista, tem a referência para a prova escrita, olha só, já está lá o que você tem que ler para você se preparar para a prova escrita. Você nem se inscreveu ainda, já está lá, tá? Os critérios para julgar a sua pesquisa, a gente não pode julgar do jeito que a gente quer, a gente tem um processo padronizado para que esses valores eles atendam a todos igualmente. Então, poxa, construiu o seu projeto? Vem ver aqui se o seu projeto está atendendo ao quesito que é avaliado. Roteiro de entrevista, roteiro para elaboração do plano de pesquisa. Gente, vocês vão inventar uma roda que já existe? Não tem porquê. O pessoal do doutorado aqui, ó. Você clicar aqui, ó, já tem o roteirinho para você fazer o seu plano de implementação. Então, essa aqui é uma outra dica que é importante para vocês. Ou seja, o que eu quero trazer com esta parte? Tudo está descrito ali no edital, tá? Se porventura tiver algo que não esteja, vocês vão fazer contato com o programa. Mas está tudo detalhado. Leiam com atenção. Essa parte faz parte já da seleção, dessa leitura, desse entendimento, dessa avaliação. E aí eu quero que vocês finalizem, a gente não vai ter uma parte agora da oficina, né? Mas como finalizar o módulo de hoje, a atividade de vocês vão sentar, vão pegar, vejam o edital de vocês. A gente está com 7 editais abertos. Então, se você é do Pará, olha o edital do Pará. Não adianta você ser de Minas e escrever para a sede Rio de Janeiro, porque tem que ter o Corém do local. Tá? Então, pega o seu edital, são todos similares, mas eles têm particularidade de acordo com a região e tudo mais, por causa dos convênios, tá? Pega ele, anota o que você precisa, se for caso imprime, marca, para daí a gente poder ter certeza de onde a gente está começando a preparar a nossa proposta, tá? Vamos continuar agora com os nossos slides para continuar aqui a construção desse projeto, né? Beleza. E aí, pessoal, como é que a banca avaliadora costuma olhar esse projeto? Como é que que elas focam, né? Então, assim, o que vai aprovar o seu projeto não é uma perfeição metodológica, né? Mas é ter coerência. Porque, claro, na hora de um desempate, quem tiver mais redondinho o projeto, melhor, óbvio. Mas o que adianta você ter um problema real, mas o que você traz de proposta de produto e o método, eles são totalmente incompatíveis? Porque o seu problema tem que ter relação com o seu método e tem que ter relação com o seu produto aplicável. Ou seja, você tem uma coerência no que você escreve. Então, quando você for estabelecer as etapas, a gente vai destrinchar tudo bem pontual. Você precisa voltar lá, caramba, o meu problema, esse método atende isso, o meu objetivo, porque isso mostra para você, para a banca, o quê? Que você tem uma coerência nesse processo. Porque se, mas eu preciso ter um método totalmente maravilhoso em todas as etapas, isso a gente vai ajustando depois com o aluno. Agora, se é um trabalho que desde o início, isso aqui, ó, não consegue existir a coerência, como é que segue em frente, tá? E aí, gente, muitos de vocês conhecem muitos programas acadêmicos, né? E o programa profissional, ele não é novo, tá? O programa profissional não é novo, mas muitos de vocês vêm a começar a conhecer os programas profissionais agora, que estão tendo mais notoriedade. E vocês precisam desconectar isso da mente de vocês. O que é um acadêmico, o que é um profissional? Então, o mestrado profissional, ele não abandona a ciência, mas ele exige que a ciência seja aplicada à prática. O acadêmico não, pode ser, ele pode até fazer isso também, mas ele também pode desenvolver estudos e pesquisas que sejam para definições de contextos ou temas que não sejam necessariamente aplicados à prática. Então, na academia prática, produz-se o conhecimento,
No profissional, a gente quer transformar a prática. Então, muitas vezes a gente vai recorrer ao que é o conhecimento gerado já num profissional, num mestrado ou num doutorado acadêmico, para fazer o quê? Uma transformação da prática profissional. Né? A ênfase é na teoria, na explicação, já no profissional, a ênfase é aplicada, é a intervenção no loco. O objetivo, muitas vezes, é explicar fenômenos, tá? Pode ser também objetivos de implementação, tá? Isso aqui é uma análise geral. Já no profissional, que é o quê? Melhoria, resolver, é o como, não é o porquê. E a entrega final aqui, muitas vezes, são os artigos, os resultados científicos, e nós queremos a entrega de um produto que tenha impacto naquele local, tá? E aí, quais são os erros fatais que vocês costumam cometer nos projetos, né? Temas excessivamente amplos. Vocês chegam, às vezes, eu falo assim, Santo Cristo Rei, vou precisar de uns 5 mestrandos para resolver isso. Ou é um mestrado que eu quero de doutorado. Gente, o menos é mais. Também não é o menos o micro, tá? Pelo amor de Deus. Porque você tem que pensar se aquilo é um problema plausível de solução né? Não é uma questão que você não vai resolver com a ciência, tá? Às vezes é uma intriga entre equipes. Enfim, até isso, a gestão pode trabalhar processos de como melhorar o contexto do ambiente de trabalho, tá? Mas não adianta você chegar para a gente aqui com um problema que, por exemplo, eu quero melhorar toda a parte da escala nos hospitais que atende isso no mestrado. Oi, como? Como que você vai fazer tudo isso? Né? Ou você que atua, por exemplo, lá na UTI neonatal, você traz um problema que você quer resolver o fluxo de atendimento na emergência adulto. Você também está trazendo o quê? Algo que é fora do que você pode palpar, tá? Então, temas excessivamente amplos. Problemas que não são mensuráveis. Eles são interessantes, mas como que eu vou saber se melhorou? Vamos supor aqui, vamos ver outro tema. Nós temos aqui, vamos falar da robótica? Thalitinha, você vai ser citada neste módulo 1, tá? Aí vamos supor que quando a Thalita orientou a aluna, que eu acho que é a Moroni, eu lembro do sobrenome dela, que ela fala lá, que ela faz o checklist para cirurgia segura na robótica, ela tem quais são os indicadores que ela pode mensurar se este checklist, de alguma forma, melhora a assistência. Tem como mensurar? Tem. Ela vai ver se vai ter redução de infecção, aí eu não sei, é a Thalita que decidiu lá com a Moroni, né? Se vai ter aceitação de preenchimento, se vai melhorar erros, etc e tal, tá? Mas e se for um tema que é muito bonitinho, mas eu não consigo medir, ele é impalpável, tá? Produtos genéricos demais, né? Por exemplo, vou capacitar o pessoal aqui para poder funcionar a veia, meio genérico. Tu fala, tá, mas em relação ao quê? Você vai colocar ultrassom, você vai fazer uma técnica, um equipamento diferente? E revisão de literatura sem aplicação prática também não, tá? A revisão acaba sendo uma parte da dissertação, mas ela não é a dissertação. E o que a banca busca? Foco cirúrgico no problema, quer saber ali o problema lá, o que está acontecendo na sua prática. O que está causando a dor lá no seu hospital, na sua unidade básica, no seu serviço, onde for? O que é? É quantificável? Não é quantificado só de 1, 2, 3 e 4, mas é plausível de mensuração? O produto que você desenhou, que você está esperando resolver, né? Que você esperando desenvolver, ele vai resolver essa dor, que é o problema de vocês? E o método, ele está ajudando nesse contexto? E aí, gente, o modelo oficial é um mapa mental. Então, você não pode ler o formulário, o edital como um formulário. Ele é a espinha dorsal do seu raciocínio estruturado. Então, por exemplo, se eu trago um projeto lá na UTI neonatal, mas como a gente até falou antes, mas o meu currículo todo é de atuação na emergência, aonde que está essa espinha dorsal, essa coerência? Então, eu tenho que pensar no edital como um todo. Eu tenho que pensar tanto no que eu vou trazer de
projeto, introdução e problema, que é o que vai ancorar tudo. Isto aqui que eu estou trazendo tem relação com o que eu faço com a minha prática, tem relação com o meu problema real? Que objetivo e método eu vou propor? Isso aqui vai te dar a base para você fazer uma proposição de produto. Ai, Paula, mas eu ainda não sei exatamente qual produto quem passar vai ser trabalhado com o orientador depois, mas você tem que ter alguma proposta, tá? E aí sim, que a gente consegue fazer um telhado lindo depois de toda essa base. E essa estrutura aqui, ela está regida pelo quê? Pela sua capacidade de escrita na prova teórica, tá? A prova teórica não é uma prova assim do tipo, qual o item disso, daquilo, vai ser pautada nas literaturas, mas a gente quer também ver como que essa qualidade de raciocínio de vocês, de escrita, qual é o direcionamento desse currículo, qual a propriedade que você faz essa defesa do seu projeto e essa entrevista. E aí, gente, isso aqui eu acabei adiantando, tá vendo? Olha, eu sou muito adiantada, né? Eu sou ansiosa. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Porque lá também eu só mostrei do mestrado, peço desculpas, mas aqui eu trago para vocês a anatomia do processo, tanto para o mestrado, tanto para o doutorado. Esse QR Code aqui leva vocês para aquela páginazinha digitais. Então, todo mundo vai fazer inscrição, mestrado e doutorado vão passar pela homologação, ambos vão passar por prova escrita, mas vocês vão olhar que o mestrado tem uma literatura, o doutorado tem outro, o nível de complexidade é maior. Todos vão passar aqui, ó, pela arguição da proposta de entrevista, né, e a defesa do projeto, e ambos aqui também vão passar, aqueles que chegarem vão para a análise do currículo. Lembrando que existe uma diferença crucial entre mestrado e doutorado que a gente falou lá no início. E aí, como é que é o meu projeto forte? Como é que eu penso aí se esse projeto está sustentado ou não? Então, esses pontos aqui, você já vai tomar nota ali no cantinho do seu papelzinho, sei lá como é que você vai fazer, lá no guardanapo, que quando a gente for escrever o projeto, você vai voltar aqui e saber, e lembrar, verificar se o problema que você propôs, ele está claro? Ele está definido? Ele é real? Ele está delimitado ao serviço que você está trazendo? Isso vale para o mestrado e para o doutorado. O doutorado já vai falar de algo maior, a gente falou lá no início, né? Você não quer só uma questão no setor, você quer mudar toda uma questão gerencial, né? Então, a gente pode até voltar lá naquele slide agora. Espera só um pouquinho. Meu Meet está dizendo que precisa de uma atenção. Continua aqui. Ele, inclusive, gente, ele parou a minha gravação anterior, tá? Eu tive que, a gente está juntando, deixa eu ver até se não parou aqui de me projetar. Espera aí. Né, gente? A gente vai gravando aqui, tomara que dê tudo certo. É mais ou menos nessa, mostrar minha tela assim mesmo, para parar de compartilhar só um minuto. Porque como eu estou sozinha gravando, ele está perguntando se não tem mais ninguém aqui, está me desligando, entendeu? Só que eu estou falando para ele, não, eu vou ficar aqui, não me desliga. Não me desliga. Beleza, voltei aqui. Onde que eu estava, gente? Eu estava falando do que mesmo, que eu já não lembro mais? Ah, eu estava no slide? Sim, estava no slide, isso, tá vendo? Fazer sozinho dá nisso, a gente fica tão sozinho aqui que a gente não lembra. Eu ia voltar aqui para relembrar esse ponto aqui com vocês. Olha só, vamos relembrar este ponto aqui. Tá? Só um minutinho aqui. Tá. Só para relembrar com vocês aqui, olha só, o foco do mestrado é localizado e pontual. Já o foco do doutorado, ele é sistêmico e complexo. Então, vocês não podem esquecer disso na hora dessa escrita, tá? Por isso que quando a gente está aqui falando de uma anatomia, de um projeto forte, você tem que lembrar esse problema definido, real e delimitado ao serviço, de acordo com a categoria que você vai concorrer. Lacuna tem que estar identificada. O que falta resolver nessa prática diária? Não adianta vocês, tem um problemão. E aí? Como é que é a solução? O que você traz ali que pode ser solucionado?
O método proposto, ele é compatível não só com o problema e a lacuna, mas com o tempo que você tem de mestrado ou doutorado? Você tem acesso aos recursos para desenvolver esse método? Você tem gerência sobre esse problema? Você tem o que a gente chama de governabilidade? Tá? Porque senão não adianta nada. Esse projeto que você está trazendo, o método, isso é viável fazer? Você vai dizer para mim agora que você quer que tenha um foguete da NASA para levar a gente de um hospital para o outro. É inviável, é ingovernável, entendeu? Incompatível, é tudo louco. Esse produto é coerente com o seu problema inicial? Você tem que se perguntar. Esse impacto é mensurável? E esse proposta desse produto, ele é aplicável na prática? E ele tem condições de ser sustentado após a conclusão do curso? Também não adianta trazer algo que vocês não vão dar conta de manter, tá certo? Bem, o projeto começa no momento exato em que o profissional assume a responsabilidade pelo problema que vê todos os dias. E é aí que vocês já trazem um grande diferencial por estarem aqui com a gente, já buscando o mestrado, tá bom? Pessoal, agora para, respira, começa a pensar, olha para o universo de vocês, pensa no problema de vocês. Quem já começou a escrever, a gente já falou de vários pontos que vocês precisam agora analisar se eles estão de acordo com o que vocês estão propondo, e aí a gente vai para o módulo 2. Mas primeiro absorve esse módulo 1, tá bom? Até a próxima, pessoal!